Metade homem, metade máquina, mas 100% herói. Victor Stone, o ciborgue. Ele é um caso bem interessante, cara. Bom, Cyborg é um personagem muito interessante sob vários pontos de vista. A história dele é basicamente sobre aceitação, solidão e sobre o conflito. A condição dele, o acidente que transformou ele no que ele é a metáfora do trauma da nossa passagem de jovens para adultos. Tudo nele tem a ver com isso. E eu destaco duas histórias dele que são um exemplo disso. A primeira, obviamente, é a história de origem dele, afinal de contas, esse é um vídeo de origem, né? E a segunda é uma história de 2015, na qual o Victor começa a sofrer uma espécie de evolução da tecnologia que existe nele, e isso acaba trazendo mais ressentimento e ruídos na relação dele com o pai, o cientista Victor Stone, que tá lá no filme da Liga da Justiça também. Sobre a origem do ciborgue, ele tem mais de uma história de origem e eu, particularmente, prefiro a segunda história de origem dele. Dos Novos 52, porque na primeira história de origem dele, nos Novos Titãs de 1980, o Victor era um menino já com um QI altíssimo, que era cobaia dos pais cientistas. Eles não eram nem um pouco presentes e isso começou a distanciar o Victor deles. Ele passou a se envolver com gangues e a discutir e se afastar cada vez mais dos pais. Um dia, ele vai até os laboratórios em que os pais dele trabalham e descobre que uma experiência com um portal acabou dando errado. Uma criatura extra-dimensional acabou passando para o nosso mundo e matou a mãe dele. O próprio Victor é atacado e tem parte do corpo destruído. O pai dele, o Silas Stone, consegue fechar o portal, mas o filho está à beira da morte. Para salvar a vida do filho, o Silas implanta nele uma tecnologia que estava sendo criada por ele para ajudar soldados que tiveram o corpo destruído na guerra. A partir daí, a história segue basicamente igual à história posterior, dos Novos 52. Nessa história, ele tem o surgimento dos poderes dele intimamente ligado com o Darkseid, o que é uma coisa bem legal. Victor Stone era uma criança prodígio, que tinha um QI de 170, que é o QI de um gênio. Ele era filho de um cientista brilhante, o Silas Stone, que queria que o filho seguisse o caminho dele e também se tornasse um homem da ciência. O Victor preferiu seguir o rumo dele e acabou se transformando em um astro do futebol no colégio, e isso trouxe sérios problemas com o pai dele, que não aceitava que o filho se tornasse um atleta ao invés de um cientista. E é aí que nós temos essa questão da chegada à vida adulta, quando a pessoa precisa escolher o seu caminho e, à medida em que isso começa a acontecer, alguns pais tendem a tentar conduzir esse caminho, não por mal, mas por presumirem que sabem o que é melhor para os filhos. E isso geralmente leva ao conflito. Muitas vezes, os conflitos que se deflagram nessa fase, e que começam ainda na adolescência, levam muitos anos para serem superados. E é isso que a gente vê na relação do Victor com o pai dele. É uma relação tumultuada por conta disso. Um dia, os dois estão tendo uma discussão nos laboratórios Star em Detroit, onde o pai dele trabalha, e, antes que você me pergunte, nos quadrinhos, os laboratórios Star existem em várias cidades dos Estados Unidos, e uma caixa materna explode, criando um portal. Isso na verdade é o início da invasão do Darkseid. A explosão acerta o Victor, que tem a maior parte do corpo destruída. Como eles estão nos laboratórios Star, o pai do Victor leva ele para a Sala Vermelha, que guarda artefatos tecnológicos alienígenas, na sua maior parte ainda desconhecidas, e toma uma atitude desesperada para salvar a vida do filho. Ele faz um enxerto, substituindo as partes danificadas do corpo do Victor por próteses, controladas por nanotecnologia, mesmo sem saber o que elas fariam com o Victor. A tecnologia alienígena somada à energia que a caixa materna deixou no corpo dele transformou o Victor em um ser único. A partir daí, ele ganha os seus poderes e se torna capaz de se conectar com qualquer tipo de tecnologia, inclusive tecnologia extraterrestre. Ele, inclusive, se conecta com a própria caixa materna, o que faz com que ele consiga descobrir os planos do Darkseid e possa ajudar a Liga a mandar ele de volta para Apocalipse.
Essa experiência transformou o ciborgue em um tecnopata, ou seja, ele é uma pessoa capaz de se conectar a qualquer artefato tecnológico, entender e manipular essa tecnologia. Além disso, a tecnologia do corpo dele permite que ele altere o formato e a função das próteses dele, então, ele consegue transformar o braço dele, por exemplo, em uma metralhadora, ou em uma ferramenta, dependendo do que ele precisar. Ele também pode voar, tem super velocidade, super resistência e é capaz de abrir portais extradimensionais. Um detalhe interessante é que durante o Flashpoint, quando o Flash bagunça a linha do tempo e cria uma realidade alternativa, na qual a Liga da Justiça não existe, o Bruce Wayne tá morto e pai dele, o Thomas Wayne é o Batman, o Superman não é o Superman, ele tá preso a vida toda em uma base do exército. Nesse arco, o grande herói dos Estados Unidos, aquele a quem todos buscam como exemplo de retidão, como símbolo de esperança, é o ciborgue. É ele quem tenta juntar os heróis para deter o fim do mundo, que tá chegando por conta da guerra entre a Mulher Maravilha e o Aquaman. Então, nessa história nós temos uma espécie de utopia particular desse personagem. Uma versão de mundo na qual ele não apenas é aceito integralmente, mas também é um símbolo, um exemplo, o maior herói da América, alguém que as crianças gostariam de ser. Porque aqui, na nossa realidade, ninguém gostaria de perder 80% do corpo e ter tudo isso substituído por tecnologia alienígena. Mas lá isso acontece. Bom, eu citei essa história de 2015, né? Pois é, essa história começa na revista número 1, quando a tecnologia que mantém o ciborgue vivo começa a evoluir para uma coisa completamente desconhecida. Isso acaba trazendo o Silas mais para perto do filho, mas não pela preocupação com o bem-estar dele, mas pelas descobertas científicas que isso pode significar. Ou seja, o Silas Stone é um imbecil no começo da história. Mas no final, eles conseguem finalmente se entender e, mais do que isso, o Victor adquire a capacidade de parecer normal de novo, sem a armadura. Mas ele prefere permanecer do jeito que ele estava porque agora é isso que ele se tornou. Essas partes de tecnologia alienígena são partes dele, são o que guiou ele até ele se tornar quem ele é, que trouxeram os amigos que ele tem, e que deram um novo propósito para a vida dele. Quando ele entendeu isso, Victor Stone finalmente se aceitou e por hoje era isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece de compartilhar se você puder porque isso me ajuda demais. Dá o seu like, se inscreve no canal e eu queria convidar você também para se inscrever. Até a próxima. Tchau!